Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudo, lição de número 10. Vamos falar exatamente sobre quando os pais sepultam os seus filhos. O nosso texto bíblico em classe, Jó, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 19. Estudaremos com base exatamente nos tópicos a seguir. A família de Jó e também continuaremos o primeiro assunto que nós já ministramos, a primeira parte. Esta é a aula de reforço, é a aula extra e vamos logo para o nosso conteúdo de reforço. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Então veja aí, e sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Deus havia permitido a abertura da porta para o inimigo entrar. Como o inimigo já está aqui dentro, tudo que vai acontecer aqui com Jó e seus filhos, sua família, sua mulher, seus amigos, e também o que é que vai acontecer? Seus bens. O que é que diz o texto? Fogo do céu caiu. Esse fogo do céu não caiu daqui de fora. Ele caiu daqui da cerca. Então, não era o fogo do céu, era o fogo que o diabo tinha feito aqui dentro do cerco. Entendeu aí? Então Deus está permitindo que ele faça exatamente pela permissão que Deus lhe deu atrás de derrubar Jó através dos bens. Veja o texto. Estando ainda falando, outro ordenou aos caldeus em bandos, assaltando os camelos. Ok? Versículo 18. Ainda falando outro, suas filhas e seus filhos comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. O vento não veio de fora, o vento veio de dentro, porque o diabo está aqui dentro. Ele está produzindo fogo, ele está produzindo vento, entende? Se o vento viesse de Deus, vinha do norte. Como o vento veio produzido por Satanás, ele veio do deserto. Aonde foi que Satanás foi tentar Jesus? No deserto. Esse fogo foi produzido por Satanás. Como diz fogo do céu, por quê? Porque a mente humana pensa que está vindo do céu, porque vem de cima. E nem sempre o que vem de cima está vindo da parte de Deus, de uma forma honesta e verdadeira. Porque o diabo, ele desce também do céu. Não está escrito que ele desceu do céu e vem como anjo de luz? Entendeu? Pois bem. A acusação aqui é forte. Primeiro porque o diabo não conseguiu ser reto. Jó é reto. Jó menor do que o diabo. Salmo capítulo 8. Feito um pouco menor do que os anjos. Então o homem menor do que os anjos. Consequentemente, anjos, dentro da característica, Lúcifer está aqui. Entendeu? Então Jó está aqui. Ele é menor do que os anjos. Mesmo menor do que os anjos, ele é íntegro, ele é justo, ele é reto e se afasta do mal. Entendeu aí? É forte essa parte aí, viu? Então veja que a tentação ainda continua reto, porque o diabo ele não continuou reto, ainda continua íntegro. Não foi isso que o diabo utilizando dentro do cerco. Interessante, viu? Dentro do cerco, o diabo vai entrar, ele vai procurar os amigos de Jó, a mulher de Jó, certo? Ele foi até os filhos de Jó. Então, ele foi até os bens de Jó, só não tocou na vida de Jó. Mas usou a mulher para falar contra Jó, usou os seus amigos para falar contra Jó. Então, os bens também foram massacrados, os filhos foram destruídos. Somente Jó não pecou e atravessou todo esse deserto. Jó ainda é reto e continua reto. Como assim? Adão pecou, porque o diabo, irmão, é acusador. Ele vive acusando. Ele acha que ninguém pode ser santo, ninguém pode ser justo. Ele até mesmo
não aceita que Jesus veio em homem, em corpo humano. Entendeu aí? Ele nega esta verdade, que Jesus veio em carne. O diabo é sujo, o diabo é mentiroso. Mas, acusação. Como é que pode um homem ser restaurado? Como é que pode um homem viver justificado? Porque essa era a doutrina de Jó. A justificação pela santificação que ele fazia diariamente, toda madrugada, quando os filhos e etc. Por si, por a mulher, pelos filhos e por tudo quanto tinha. Então, se o diabo pensava no psique, na alma do diabo, que Adão pecando, toda a raça humana estava corrompida, toda a raça humana estava caída, ele acusou, lá no começo, Abel, Enos, ele acusou Sete, ele achava que o pecado passava. E assim toda a raça humana estaria irremediavelmente perdida. Porque ele pensava que assim como ele pecou, e não teve remédio para ele, porque ele pecou e foi destinado à morte eterna, não teve chance de redenção, mas ele desconhecia que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, e que Deus havia dado condição do homem ter fé, arrependimento, graça, perdão, e o diabo não sabia exatamente desse plano de Deus para com o homem. Por isso que ele acusa o homem diariamente. Pode viver o homem sem a prática do pecado? Jó está provando, e diante de Deus, e Deus está testemunhando. Deus está fazendo uma pregação a respeito de Jó. Ele é meu servo. Indiretamente está dizendo, você, diabo, não é meu servo. Você tentou, mas não conseguiu. Você foi soberbo. Você decidiu a pecar. O diabo, ele tentou Jó em todas as áreas. Como é que pode um homem ser justo diante de Deus? Como é que pode Deus confiar no homem? É uma luta travada dentro da teologia, da qual Jó acreditava que Deus confiava nos seus servos, que Deus revelava os seus segredos aos seus profetas. Aleluia. Amém? Então veja, Jó pregou que o homem pode ser justo diante de Deus e que pode ser santificado. O homem pode exatamente falar com Deus. O homem prega sobre Deus. E Deus, quando quer, ele prega sobre o homem. Ele pregou sobre Jó. Ele trouxe a mensagem. Observaste tu, meu servo Jó? Ele é meu servo. Embora ele fosse te criado pequeno, menor do que tu, ele é meu servo. Jó é Jó. Abrão foi Abrão para depois ser Abraão. Jacó precisou ser transformado em Israel, mas Jó continua sendo Jó. Deus usa a vida de Jó para levar o diabo a confessar quem na verdade é o caído, quem na verdade está em pecado, quem na verdade é injusto. Então Deus, ele utiliza a história de Jó para levar o diabo a confessar quem verdadeiramente está caído na história. Quem é o íntegro, quem é que teme a Deus, quem é que faz a vontade de Deus. Deus está dizendo assim, Jó foi feito um pouco menor que você, mas agora você pode compará-lo, que tu quis ser semelhante a mim. Você disse no seu coração, subirei a mais altas estrelas, subirei lá em cima do monte, estabelecerei o meu trono. Mas Jó, de acordo com a minha decisão, Gênesis capítulo 1, versículo 26, desde o tempo de Adão, eu criei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Tu, querubins, caído, tu, Satanás, tu, diabo, tu querias ser semelhante a mim, mas você foi corrompido dentro do seu coração. Então, quem é o caído? Quem é o que não se levanta mais? Ninguém, Deus dando testemunho, Deus pregando sobre Jó. Ninguém na terra é semelhante a ele. Ninguém. Deus estava incluindo o próprio diabo,
Porque quando o diabo apareceu no meio dos filhos de Deus, Jó 1:6, de onde tu vens, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então, ninguém há na terra. Então, de onde tu vens? Eu venho da terra. Mas ninguém há na terra, nem tu, é semelhante a ele. Nem tu, compare-se a ele, nem chega aos pés dele. Ele é reto, ele é íntegro. Mas o diabo pensava o seguinte: mas toca nele, faz alguma coisa aí, tira os bens. Entendeu aí? Tira tudo que ele tem, tira a saúde. Verás que ele blasfemará de ti. Ele achava que Jó adorava a Deus por interesse. Mas foi terrivelmente perdido nas suas palavras. Deus permitiu tocar em tudo, menos na vida. Foi um problema terrível. Como é que o diabo vai lançar uma doença que é, diante dos dias de hoje, mortal, como úlcera maligna, como câncer que mata? Mas Deus disse para ele: não mate Jó. Como é que ele vai conseguir dentro do seu laboratório uma doença que provoque morte, mas que não pode matar? Quem está no sufoco? Jó ou Satanás? Porque Jó não pode morrer. E como é que o diabo vai criar uma doença dos pés à cabeça que não pode matar? Entendeu aí? Pois bem, continuando. Então, meus queridos, veja que quem é semelhante a Deus? Foi Deus que deu testemunho de Jó. E a vida de Jó prenuncia a encarnação de Cristo. Cristo, quando estava na terra, ele disse que o diabo é o príncipe deste mundo, mas que ele já está julgado. Sendo ele já julgado e condenado, nós perguntamos: como foi isto? Quando foi que o diabo foi julgado? O diabo foi julgado. A gente lê o livro de Jó e não consegue ver que o diabo foi julgado dentro das páginas do capítulo 1 em diante, até o capítulo 42 de Jó. No capítulo 1 começa a audiência. Quando, presta atenção, aqui a parte celestial, trono de Deus, cidade santa, certo? Anteriormente, Monte Sião, o trono de Deus sentado, o Senhor, e os anjos, que podia ter acesso. Por quê? Porque havia reunião constante. Quando Deus chamava, os anjos tinham que ir. Mas veja, Jó capítulo 1, versículo 6. Veio também Satanás. Entendeu aí? Então veio também Satanás. Onde estava Satanás? Rodeando a terra e passeando por ela. Mas onde é que era para estar? Ele era para estar aonde? Ele era para estar aqui, ó. Ó, nessa parte entre o céu e a terra. Ele era para estar aqui, ó, região celeste. Ele estava aqui, ó, nessa parte aqui. Ele não estava no seu domicílio. Então, começa a colocar dentro do livro do réu que ele está fora do seu domicílio. Ele está onde? Na terra, de uma forma ilegal. Ele não tem corpo, ele é espírito. Ele não pode estar aqui. Se ele descer para cá, já menos. Ele está na posição de condenado. Então, vamos condenar ele, porque nós vamos, pelo livro de Jó, fazer perguntas a Jó, mas indiretamente eu estou perguntando a ele, no capítulo 38 de Jó, no capítulo 39 de Jó, onde estavas tu, Jesus, ou seja, Deus fazendo uma pergunta para Jó, mas na verdade, indiretamente, era para Satanás. Por quê? Porque o livro de Jó tem uma história por trás que Deus está julgando de vez, condenando de vez ao Satanás. Veja que quando Jesus estava na terra, ele disse o seguinte: o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Então veja em João 16:11, se o diabo já está condenado, quando foi o seu julgamento? Foi aqui, no tempo de Jó. Entendeu aí? O que vai acontecer? É que desde os dias de Jó, que ele está foragido. Mas vai vir um anjo de Deus, com a cadeia nas suas mãos, um policial de Deus, para prender e lançá-lo dentro do abismo por 1000 anos. Somente assim Deus governará a terra por 1000 anos pelo seu Filho, que a terra e os reinos tornaram a ser do seu Senhor e do seu Cristo.
e o diabo preso debaixo, lá dentro do abismo. Agora veja aí Jó capítulo 1, versículo 6. Vieram os anjos de Deus. Esses anjos de Deus que saíram daqui, dessa região aqui do trono, vamos ver aqui, os anjos saíram daqui. Esses anjos aqui, eleitos, anote aí. Por que eleitos? Porque quando o diabo não era diabo, estava desse lado de cá, ele rebeliou-se e levou consigo uma terça parte dos anjos. Caiu para cá. Eles ficaram aqui. Então esses anjos caídos são demônios até hoje. Quando esses demônios saem para cá, esses anjos caídos saem para cá, eles atuam como demônios. São os mesmos anjos caídos. Então os anjos eleitos de Deus, Jó capítulo 1, versículo 6, eles foram para uma reunião juntamente. Veja aí, quem foi junto? O próprio diabo. Também o diabo foi lá. Veja o texto. Veio também Satanás. Aí a interrogação é, de onde tu vens? Aí ele começa a se condenar, porque ele, quando pecou, não tinha ainda uma prova para sentenciar ele como réu. Como Deus é justo e não vai pegar Satanás e rebolar logo dentro do lago de fogo, sem sentenciá-lo, sem julgá-lo, então Deus quer fazer que ele confesse o seu pecado, o seu erro, o seu mal. Mas como assim? Através das perguntas que Deus vai fazendo. De onde tu vens, Satanás? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Começou a anotar no livro da culpa dele a sua condenação. Então, veja aí, anota aí o primeiro erro. Ele é para estar no seu domicílio. Ele é para estar na sua região celeste. Ele está onde? Passeando pela terra. Então, ele já está no ponto negativo da culpa. Ele vai ser lançado de uma forma justa. Deus vai lançar de uma forma justa no lago de fogo e enxofre. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, Jó 1:6. Os anjos de Deus foram convocados para ser testemunhas, porque Deus haverá de julgar o réu Satanás. Isto está dentro do livro de Jó. Então os anjos de Deus que foram convocados, e veio também depois Satanás, esse aí é o réu que deve confessar. Veio os anjos eleitos para testemunhar contra Satanás, o anjo caído. Veio intimado a comparecer. O diabo não entrou lá simplesmente por entrar. Houve uma intimação. Ele vai ter que comparecer. Então haverá um julgamento dele. A história de Jó está embutida o julgamento de Satanás. Nas perguntas, onde tu vens? Deus queria que o réu confessasse a sua culpa para ter provas legais de tudo quanto ele fez. Como o pecado iniciou-se dentro do seu interior, como é que vai ter provas reais? Assim, também, ele não tem advogado. O diabo não tem advogado. Então, como é que vai pegar ele para condená-lo? Ele vai ter que confessar e ser um réu confesso para, de uma forma justa, lançá-lo dentro do lago de fogo. Amém? Agora veja se Deus, assim como pregou sobre a vida de Jó, homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal, se Deus fosse pregar, fosse o pregador das nossas vidas, fosse pregar sobre a minha e a sua vida, que tipo de mensagem Deus pregaria? Qual seria o esboço de Deus a respeito da nossa vida? Será que nós permitiria? Não tinha como deixar de permitir ou não, porque Deus é Deus, ninguém impede os seus planos. Mas qual seria o esboço da sua mensagem? Tópico de número 1. Vamos falar sobre a vida dele de oração. Seria fácil ouvir Deus falando de nós? Então essa história de Deus pegar a história de Jó para mostrar que o diabo está perdido, simplesmente, porque Jó nada mais do que fez a sua própria decisão para servir a Deus em integridade. Entendeu aí?
como Deus queria incriminar Satanás, ele colocou os dois ali como se fosse no ringue. Vou colocar vocês dois aqui e vamos ver quem é o justo da história. Vamos ver quem é o caído da história. Então veja como é que Deus pregou sobre a vida de Jó. Analisando aqui a sua mensagem, Deus pregou sobre a vida de um homem. Imagine o título da mensagem: o servo de Deus chamado Jó. Tópico de número 1, ele é reto. Olha a mensagem de Deus. Tópico 2, ele é íntegro. Tópico 3, ele é prudente, teme a Deus. Tópico 4, ele se afasta das coisas de Satanás. Ele se desvia do mal. O diabo não gostou não do título, viu? Ele não gostou não. Quer outro título? Um homem que sempre está voltado para Deus. Irmão, se for pregar sobre Jó, o diabo nunca vai gostar. É um homem rico, o diabo não vai gostar. Então, quando se trata de um homem rico, não é rico para com o mundo, é rico para com Deus. Não é rico pela história da prata e do ouro, mas é rico pela história do coração, do entendimento, da alma, que ama Deus sobre todas as coisas. É um coração voltado para Deus e não para o mundo. Jó aprendeu a mensagem que é possível o homem ser justo diante de Deus. Que é possível ter os seus pecados perdoados. Jó, ele pregava a mensagem da justificação. Antes mesmo de Abraão ser justo, antes mesmo de Paulo falar sobre a justificação em Romanos, ele já pregava que era possível o homem ser justo. Se o diabo não crê que o homem pode ser justo, pode ser puro, então para ele, quando Cristo, se ele acreditasse que Cristo tivesse se encarnado, ele acreditava que Cristo para ele seria um pecador. Como ele acusou Abel, como ele acusou Jó, então acusaria Cristo. Mas para ele, Cristo nem nasceu, Cristo nem se encarnou. Veja o mentiroso. Jó continua pregando. Deus, ele confia nos seus servos. Tudo era indireta para Satanás. O livro de Jó é indiretamente ligado à condenação de Satanás. É só isso que a gente tem que entender. Deus revela os seus segredos aos seus servos, aos seus santos profetas. Entendeu? Aí indiretamente ligado a ele. Condenando a ele. Então o diabo acusa Deus de imputar fraqueza aos anjos. Ele diz para Jó: olha, eu estou nesse estado caído porque Deus colocou fraqueza em mim. Olha a acusação, meus irmãos. Ele acusava Deus de colocar fraqueza nos anjos. Os anjos caíram porque Deus colocou fraqueza. E não foi isso. Ele até mesmo quer dizer que o Jó, o Adão, pecou porque Deus colocou fraqueza. Não. Jó, ele tem a mensagem. O homem caiu porque quis. O diabo caiu porque quis. Porque houve a condição de ser fiel e de não ser fiel. Houve a condição de prosseguir avante e não prosseguir. Houve o livre-arbítrio. Caiu porque quis. Então Jó está mostrando o livre-arbítrio. Os anjos tiveram o livre-arbítrio. Os homens têm o livre-arbítrio. O diabo, ele não entende nem mesmo a morte de Cristo na cruz. E nega terrivelmente. Ele diz assim, acusando: se eu pequei e não tem remédio para mim, estou condenado eternamente, por que o homem pecou, continua pecando e ainda tem chance? Ele não entende que o homem, ele pode ter fé, ele nunca teve. O homem pode ter arrependimento, ele nunca terá. O homem pode ter salvação, ele nunca sonhará. O homem pode ter arrependimento, pode ter o Espírito Santo, pode nascer de novo, ele nunca receberá essas bênçãos. Porque os anjos nunca tiveram corpo físico. Por isso que quando foram criados, tinham que obedecer para serem eleitos. Não poderiam pecar. Por isso que uma terça parte, quando pecou, seguiu a Satanás. Tornaram-se demônios. E o estado que estava eles perfeitos, já estágio final deles, tornaram perfeitos pecadores, eternos pecadores. O homem, na condição de imperfeito, agora por Cristo, ele torna-se um perfeito, um santo, um sem mácula, um sem mancha, assim como ele recebeu a promessa
de ser, junto com todos nós, uma igreja eleita, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então veja a acusação do diabo. Também ele é crente porque o Senhor deu bens a ele. Olha aí, ele é crente por interesse. O diabo está confessando que quando ele servia a Deus lá, junto aos outros anjos, ele servia ao trono de Deus, ele servia a Deus por interesse. Entendeu aí? Como ele acusa Jó, ele está se condenando. Deus está fazendo com que ele confesse exatamente o seu próprio pecado, ao acusar o justo, o temente, o servo de Deus. Então o diabo acusa Jó de servir a Deus por interesse. Então ele revela quem, na verdade, ele era anteriormente a Satanás, quando era Lúcifer, quando servia a Deus por interesse. Entendeu? É. Então veja o seguinte, quando Deus impõe limite para que ele atue, Deus autorizando que ele toque nos bens, mas que não tocasse nele. Isso foi muito difícil para ele. Satanás resolveu atacar, primeiramente, a casa dos seus próprios filhos, filhos carnais, filhos em que estava fora do prumo, a carne reinava. É uma base legal para ele atuar quando a carne está fora do prumo. Antes que Jó viesse a santificar seus filhos, como era de costume a santificação, a fim de protegê-los, Satanás veio atacar por onde havia uma brecha. O ataque foi no dia quando seus filhos e suas filhas bebiam vinho e comiam na casa do primogênito. O ataque foi nas provisões. Ele estava com inveja, porque Jó era rico, independentemente das intervenções de Satanás. Jó, ele possuía 500 jumentas, melhor, começando, 500 juntas de boi, isto é, 1000 bois, 500 jumentas, onde os sabeus vieram e levaram. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, que foram consumidas com fogo. Os caldeus levaram os seus 3.000 camelos. Na época, Jó era o mais rico de todo o Oriente. Veja Jó capítulo 1, versículo 18. Os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho. Aqui foi aonde o diabo resolveu atacar. Ele atacou na casa dos seus filhos carnais, onde havia uma base legal, uma brecha para a atuação dele. Isso foi antes de Jó santificar seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó convocava para santificar somente no término dos banquetes. Satanás atacou antes de serem santificados. A casa do filho mais velho estava sem proteção e foi atacada por Satanás. Jó capítulo 1, de versículo 19. E eis que veio um vento da banda do deserto. A casa caiu sobre os 10 filhos. A adoração é um ato célebre, aonde mesmo na tribulação devemos valorizar a adoração. Nos dias da aflição devemos adorar, porque a adoração entra com poder sobrenatural e merece ter um galardão dobrado, como Jó teve. O segredo de dobrar as perdas nos dias da tribulação, adorar a Deus no dia do recebimento da má notícia. Sempre a má notícia virá, mas permanecemos fiéis. Jó 2, verso 1. É comum que os anjos, ao serem chamados, se reúnem diante de Deus. Veja lá Ezequiel 28, 18. Há registro de que houve outras reuniões antes mesmo de Jó e depois de Jó. Essas reuniões de anjos não aconteceram somente nos dias de Jó. Veja lá 1 Reis 22, 17 e 21. Mateus 22, versículo 12. Veja sempre Deus permitindo que anjos se comparecessem diante dele. Quando o diabo também veio, de onde tu vens? Venho de vir, rodeando, andando pela terra e passeando por ela. Veja a atuação do diabo na terra e nos homens. Mas o seu lugar está nas regiões celestes e ele será definitivamente derribado, de acordo com Apocalipse 12, versículo 7 a 12. A Bíblia mostra em Efésios 6, capítulo 10, versículo 12, as regiões celestes como o lugar dos principados, potestades,
E quando Jó foi atacado, ele foi atacado sem causa. E a maioria das nossas circunstâncias adversas não tem causa alguma, assim como a de Jó. Jó é um tipo de Cristo. Jó vive antecipadamente a vida de Cristo. Então, pele por pele, ou o diabo utilizando um texto bíblico, melhor, ele usando no texto bíblico uma frase: tudo que o homem possui, pagará por sua vida. Satanás tinha uma ideia errada de que Jó era rico e que ele, sendo rico, como a maioria dos ricos, tinha uma vida superficial, tinha uma vida cristã de nome. Satanás acreditava que Jó servia a Deus e vivia como um rico qualquer neste mundo. Mas aonde estava Jó, Deus via que no seu coração as suas riquezas não andavam. Onde guardava as fortunas, ele guardava exatamente na orientação de Deus. O que é a orientação de Deus? Para o serviço da obra de Deus, para o altar de Deus, para o benefício do próximo. Glória a Deus. Ele não guardava as fortunas como muitos guardam hoje, que guardam para futuras consequências de enfermidades. E muitos ricos acham que precisam fazer isto para que atuem na necessidade futura. Satanás não poderia matar Jó. Deus autoriza a obra de Satanás contra Jó, mas uma advertência: ele não pode matar. Jó capítulo 2, versículo 5. Que tipo de enfermidade Jó tinha? Que adversidade era esta? Que praga poderia tocar mesmo sem matá-lo? Quem estava passando por grande prova? Era o diabo ou Jó? Então quem se meteu em um grande problema? Quem se meteu em um grande problema? Arranjar uma enfermidade que não pode matar. Que pode atacar Jó, mas não pode matar Jó. Jó não pode morrer. E o fato de Jó não poder morrer, o diabo ficava desesperado. Porque Jó não negava a Deus. Foi a pior frustração de Satanás. A tortura que Satanás experimentou foi lutar para que Jó não morresse. Por isso que ele disse assim: toca tu em tudo que ele tem. A mulher diz assim, a mulher, que não é a mulher, é o diabo usando ela: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, tu morre, eu não posso te matar, morre tu mesmo. Deus prova que as adversidades não separam o crente fiel de Deus. Jó, recebendo as enfermidades que não lhe pertenciam, tornou-se um tipo de Cristo nos seus dias. Úlceras malignas, pés à cabeça. Veja que ele jamais blasfemou. Ele disse: nu sairei daqui como eu cheguei. Glória a Deus. E diante do estado que ele estava, o diabo pensava: ele vai negar, ele não vai aguentar mais. E diz a Bíblia que Jó, em tudo isso, não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele nem atribuiu nenhuma falta aos atributos de Deus. Ele adorava a Deus e adorava de acordo com seus atributos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou, Ele é o Onipotente, Onisciente, Onipresente. Glória a Deus. Jó dá exemplo de como suportar as adversidades sem negar sua fé. Não bastasse o seu sofrimento físico, operado pela adversidade, Satanás usará uma voz para falar aos ouvidos do sofredor. A voz da sua própria mulher, a frase dita por ela, é uma espécie de ironia. Igual a uma pessoa ímpia, insatisfeita, sabe dizer, a fim de ofender o seu próprio marido: continuas adorando a Deus? Morre, seu desgraçado. Era isso que ela estava dizendo, em uma forma irônica. Satanás não podia matar. Morre tu. Jó capítulo 2, versículo 9. A mulher disse: ainda te agarras à tua integridade, adora a Deus e morre. Não era costume da sua mulher falar assim. Uma lembrança, quando Jó fala com a mulher. Jó sabia que Deus tinha feito uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao lembrar-se, ele disse: não receberíamos nós
além do bem de Deus, também o mal? Então, que o homem caído deve experimentar o mal do seu dia. Devemos, será somente receber o bem das mãos de Deus e não também experimentar o mal? Glória a Deus, porque o Senhor é Deus em todas as nossas circunstâncias, com fôlego ou sem fôlego, com roupa ou sem roupa, com comida ou sem comida. Glória a Deus por tudo e por tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, Jó, chegou o momento de ele querer decidir as coisas com Deus. O que é isso aqui? Divindade. 1, 2 e 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Jó, pedindo para Deus vir e ser homem. Ele diz assim: tu não é homem para descer e conversar comigo, olho no olho, frente a frente, na mesa. Eu queria que o Senhor fosse homem, para o Senhor suportar o que eu suporto. Eu queria que o Senhor fosse homem para ver a minha fraqueza. O Senhor como é, o Senhor não desce, porque eu sou um vermezinho. Se o Senhor descer, o Senhor vai me matar. Mas eu preciso, entre mim e o Senhor, eu preciso de um advogado. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que tu se torne homem. Eu preciso, no Salmo 8, que visite ao homem. Tu não é homem para que visite ao homem. Então venha, torne-se filho do homem. Venha, o Filho de Deus, mas que ele torne-se um juiz entre eu e o Senhor. Porque se o Senhor vier, o Senhor me mata do jeito que o Senhor é. O Senhor precisa deixar a onipotência lá no céu. O Senhor, quando vier para a terra, o Senhor não venha com todo o poderio, não venha com a sua onipotência, não venha com a sua onisciência. Então, torne-se um homem igual a mim, que conheça as minhas necessidades, que seja o meu sacerdote, aleluia, sumo sacerdote, que conheça as minhas fraquezas, que tome as minhas dores, que rogue por mim, que interceda por mim, que fale por mim, que seja o meu mediador. Então Jó, ele desafiava nesse sentido. Então veja aí, Jó capítulo 9, versículo 1 ao 31. Toda a plenitude da divindade precisava de um corpo. E esse corpo veio a nascer no ventre de Maria. Jó é profundo, porque ele conhece antes mesmo de Davi, antes de Salomão e antes de Daniel. Ninguém na terra foi tão profundo como Jó, porque Jó, ele apela à encarnação de Deus. Também tu não é um homem para vir aqui e conversar comigo. Veja o texto, versículo 16. Veja aí, um Deus pessoal que faltava o corpo. O Deus pessoal que faltava a encarnação. Um Deus pessoal que faltava tornar-se homem. Jó, ele apela à encarnação de Deus. Veja o Salmo capítulo 8. Salmo 8, a resposta do apelo. Veja o apelo no capítulo 8. Quem é o homem mortal para que se lembre dele? E quem é o filho do homem para que o visite? Ele está pedindo que o Filho do Homem, Cristo, venha e o visite. Veja aí o versículo 20 e o versículo 32 ao 35. A apelação de Jó. Também não é um homem como eu. Vamos discutir. Desce aqui. Vamos discutir nós dois em juízo. O único da Bíblia que chama Deus para falar com ele, mas que era necessário que ele se encarnasse. Porque senão não dava certo. Porque ele morreria. Se eu chamo Deus para cá, eu preciso de um árbitro entre nós dois. Sem advogado, ele vai me matar. Porque eu sou um vermezinho. Se eu estou chamando a ele, ele é um fogo consumidor. Então Deus não é homem.
Ele precisa de um corpo para ser o meu sacerdote. Então, se ele vier da forma que ele é, ele me mata, ele me pisa. E isso seria de uma forma injusta para Jó. Eu preciso que o Senhor venha como homem e seja carne da minha carne. Então veja a necessidade de Deus esvaziar-se a si mesmo, tomando forma de servo e de homem. Jesus veio, pregou, ensinou, soube da história de Jó. Paulo também aprendeu ao ler o livro de Jó, que Deus precisava encarnar-se. Versículo 33. Não há um árbitro entre nós. O Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas. E precisamos de um árbitro, que é o Filho de Deus. Versículo 35. Falaria e não teria medo. Veja que se Deus humanizasse, ele poderia se aproximar, apalpar, falar e não teria medo. Porque ele estava convencido do seu próprio estado de pecado. O pecado desde Adão, a caída do homem, que o diabo, que Adão deixou. Não posso falar com Deus, não posso ter comunhão com Deus, não posso entrar no caminho dele. Eu preciso que ele seja homem como eu sou, para entender, para que ele entenda as minhas dores, para que ele seja exatamente o meu sumo sacerdote. O primeiro estágio é a divindade. O segundo estágio, ele vindo à forma de servo, anjo do Senhor. E o terceiro estágio, ele vindo como homem, um pouco menor do que os anjos. Entendeu aí? Vamos fazer aqui o desenho. Primeiro estágio, a divindade. Segundo estágio, anjo do Senhor. Terceiro estágio, homem carne. Primeiro, segundo, terceiro estágio. Ele veio como anjo do Senhor. E ele veio como filho de Deus. Hebreus 1 e versículo 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas formas, olha a forma, anjo do Senhor. De muitas maneiras, olha a rocha. Pelos esses últimos dias nos falou pelo Filho, olha a forma de diversas maneiras, e agora a única revelação, ele se tornou homem. Glória a Deus. A petição de Jó sendo satisfeita. Glória a Deus. Amém? Concluindo, se ele for homem nas conversas, do jeito que ele é, com toda a glória, todo o poder, ele me esmaga. Mas se ele se esvaziasse e tornar homem, eu posso conversar com ele. Hebreus capítulo, veja lá, que fala sobre Jesus sendo o sacerdote dos bens futuros. Por quê? Porque ele sendo homem, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode ministrar diante de Deus. Deus, para ser sacerdote, precisou de um corpo. Jó sabia disso. E que era necessário que esse homem viesse até onde ele estivesse. Porque Jó haveria de morrer. E todos os seus. Mas mesmo ele morrendo, Jó estaria nos ferrolhos do Hades, o lugar intermediário daquele tempo, aonde ficavam as almas dos justos antes da morte de Cristo. Mas ele tinha a esperança que este homem, Deus feito carne, ele ia até esse lugar onde Jó estava e abriria os portões, os ferrolhos do Hades, e Jó seria o primeiro a sair, porque ele estava nos ferrolhos. O texto diz, ele estava nos ferrolhos do Hades, e a esperança de Jó era: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, a encarnação, e me salvará. Ele virá até onde eu estou, e me levará para o seu reino do seu amor. Esta era a esperança de Jó. Glória a Deus por tudo que se cumpriu por sua palavra. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele veio em carne, e em carne venceu a morte,
venceu o diabo, venceu o inferno. E hoje temos vida eterna por meio da sua vida humana na terra, pelo seu sangue, pelo seu corpo. Abriu no espaço, no cósmico, no mundo espiritual, há um caminho entre o céu e a terra, aonde anjos sobe e desce, aonde a igreja será arrebatada, levada por este caminho, aonde o injusto não anda por ele, é o caminho do arrebatamento da igreja, aonde todos nós, quando partimos, entraremos nesse caminho, que aonde nós, quando entrarmos, haverá as pegadas de Jesus, porque quando ele morreu, ele foi andando e abrindo o caminho até as mansões celestiais, e de acordo com Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pisaduras manchadas, pegadas, que estavam com as suas pegadas, nós vamos pisando até chegar lá e seremos curados totalmente de todo mal que se houver na morte. Porque ele nos levará por inteiro. A nossa alma estará na sua presença, com a sua presença de uma forma redentiva. Nós não passaremos mais pela morte eterna. Glória a Deus, porque o Senhor já nos trouxe salvação eterna pela sua morte na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando mais aulas para o nosso, exatamente, finalzinho de trimestre, que ainda falta 3 aulas. Aguarde, que nós vamos fazer todas elas até o final do trimestre. Deus abençoe e Deus te guarde. Fica com Deus e a paz do Senhor e até lá, se Deus quiser. Amém.